Muito bom, que é uma alegria enorme nós retomarmos esse estudo. Nós tivemos aí 3 semanas de interrupção, que nós tivemos umas fériasinhas, e, e aí nós estamos hoje de volta aqui, e eu quero agradecer muito a vocês que estão presentes, e quero agradecer também quem vê depois o vídeo aqui, porque ele é feito mesmo com o intuito de que a gente possa estudar, né? E ele é bem interativo, então, se as pessoas depois, mesmo quem não está aqui, quiser colocar alguma pergunta, aí a gente responde no vídeo seguinte, tá bom? Então, nós já fizemos a nossa oração e eu vou aqui compartilhar a tela para a gente poder dar início, então. Muito bom. Acho que vocês... Ah, não, desculpa. Aqui... Ai, espera aí. Não é isso. É aqui. Isso aqui. Então, só para a gente se localizar, né? Nós vamos começar hoje o capítulo 3 da parte 2ª. O Livro dos Espíritos, relembrando, ele tem 4 partes, né? A parte primeira é das causas primárias, onde fala de Deus, do universo, da criação, do princípio vital. Aí tem a parte 2ª, que é essa que nós estamos, que fala do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E tem vários capítulos, né? Então conta como como é que o espírito vive, né? Não apenas aqui encarnado, mas também no mundo espiritual. A parte 3ª é das leis morais e a parte 4ª das esperanças e consolações. Nós vamos conversar sobre tudo isso, né? E a gente está indo bem devagar, a gente não tem pressa, porque, na verdade, assim, a gente aproveita esse ensinamento e acrescenta obras mais recentes, né, da doutrina espírita, principalmente as obras de Chico Xavier, né, os ensinamentos que André Luiz, que Emmanuel nos deixaram, e outros autores importantes também, né? Então, na verdade, um estudo sobre espiritismo, que a gente faz de uma forma mais ampla, e, obviamente, o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Então, vamos lá, né? Então, esse capítulo 3 fala da volta do espírito extinta a vida corporal à vida espiritual. Então, como que é essa volta, né, depois de mergulhados aqui na matéria, como que é voltar para o mundo espiritual? Então, a primeira pergunta que ele fala nesse capítulo, né, que é a questão 149, é: o que sucede, o que acontece à alma no instante da morte? E ele responde, os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. Lembrando que no conceito de Kardec, né, isso é um conceito, a alma é o espírito encarnado. Então, quando o corpo perde, o espírito perde o corpo, ele se torna só um espírito. Então, Kardec chama de espírito esse ser inteligente da criação que fica sem o corpo, e alma é o espírito com o corpo. Então, quando acontece a morte, a alma perde o corpo e volta a ser apenas um espírito, né? Apenas entre aspas, né? Volve ao mundo dos espíritos, volta para o mundo espiritual. E aí ele pergunta na questão 150, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Vamos parar um pouquinho aqui para a gente conversar. O que acontece, mãe, assim, porque existem aquelas teorias, né, que a gente volta para o todo universal, que a gente acaba perdendo a nossa individualidade, a gente volta para Deus, né? Como que o Espiritismo vê essa questão?
Nós voltamos com tudo aquilo que nós conquistamos, nós voltamos com a nossa individualidade. Nós jamais perderemos a nossa individualidade. Se nós fôssemos, como diz aí uma filosofia, né, que volta assim... É o panteísmo, né, que chama isso, das pessoas Aí, de acreditarem. qualquer forma, a gente se integraria ao todo e perderia a nossa individualidade. Isso não acontece, né? Nós voltamos com aquilo que nós conquistamos, com as virtudes e com os defeitos, que é nosso mesmo. Não é isso? Exatamente, né? É bem estranha essa teoria, né? Porque, então, o que adianta a gente lutar tanto, fazer tanta coisa, tentar crescer espiritualmente, se a gente volta e perde, volta numa massa amorfa ali, né? E depois, assim, eu fico pensando, nós somos muito impuros ainda, né? Somos muito pequenos, cheios de defeitos. Imagina se a gente voltasse e se acoplasse em Deus assim, né? Deus não seria mais perfeito, né? Porque ele teria um monte de coisas ali que se juntou nele ali, né? Imperfeito, né? E é tão interessante isso. Eu até queria que o José contasse um pouco como é que são essas sessões mediúnicas, assim. Tem espíritos, não, José, que eles não sabem que desencarnaram, né? Porque eu acho que é muito parecido. O que você acha? Se muda muita coisa para esses espíritos quando eles desencarnam? Essa questão vai estar ligado à sua evolução espiritual, né? Se ele é muito apegado à matéria, muitas das vezes ele sente ainda preso até seu próprio corpo. As coisas que ele possui, né, como matéria. Se ele é uma pessoa, se ele é um espírito já mais evoluído, tem certo conhecimento, já está numa certa evolução íntima maior, ele já vai compreender um pouco melhor que está no mundo espiritual. E muitas vezes na mesa mediúnica, temos que ter até um certo cuidado para dizer que ele não está mais no mundo encarnado. E para isso, geralmente, ele mesmo descobre quando se apresenta uma mãe que já se foi, um avô, um irmão. Aí ele mesmo começa a chorar e fala, nossa, mas se eu estou vendo a minha mãe, eu já morri. É até Então, emocionante, né? Assim. verdade. Então, às vezes, a falta do conhecimento, até nessa questão do desencarne, é um pouco mais complicado para a gente entender, né? Por isso que é importante o conhecimento, que se a gente desencarna, logo vamos perceber que nós estamos no mundo espiritual. Exatamente. Porque é muito parecido muitas vezes, né? Essas colônias espirituais que estão muito próximas à Terra, às vezes a pessoa chega lá e ela vê móveis, ela vê um copo d'água, uma jarra de água ali para ela é atendida por enfermeiros, por médicos. Então, às vezes, eles não conseguem entender que aquilo eles já não estão mais no mundo, né, encarnado, já não estão mais na Terra, eles estão numa colônia espiritual, mas que é muito perto, muito próxima à Terra, porque nada muda assim, né, de uma hora para outra, né? Então, às vezes, a gente vê isso na mesa mediúnica, né? Muitos espíritos assim, falando, não, como assim, né? Minha mãe já morreu, como é que eu estou vendo, né? E a gente às vezes tem que falar, olha, porque você também já desencarnou, né? E eles realmente se assustam, né? Fale, querida. Pode falar, mãe. Oi, tem outro lado também, né? Às vezes o espírito, ele tem condição até
de acompanhar o próprio velório dele, né? Agora, eu não saberia dizer se esses espíritos que acompanham o próprio velório, se eles são assim muito evoluídos, ou basta assim o espírito querer. Eu, por exemplo, de vez em quando me ponho a pensar sobre isso. Será que eu teria coragem de assistir o meu próprio velório? Eu acho que eu vou pedir para eu assistir, sim. Eu penso às vezes comigo, né? Mas eu acho que assistir o próprio velório é sinal de um espírito assim muito evoluído? Não, não necessariamente. No livro, eu acho que são os obreiros da vida eterna. Eu não vou me lembrar exatamente agora qual que é, mas depois eu passo aqui para vocês. André Luiz o orientador, eles vão fazer esse atendimento para um espírito para uma pessoa que está desencarnando, né? E essa pessoa acaba vendo o seu próprio velório, o seu próprio enterro, e ele não era assim um espírito super evoluído, ele já tinha algum conhecimento, né? Porque senão a pessoa não consegue, não, se desequilibra, né? A pessoa se desequilibra, mas ele também não era assim um espírito super evoluído, né? Então eu acho que varia muito assim o que existe, né? Nós vamos conversar melhor sobre isso aqui, a gente vai ter oportunidade para falar bastante sobre isso, né? Como que é uma desencarnação, mas as desencarnações elas variam muito, né? Mas o fato é que na verdade existe essa questão assim, que a individualidade ela é mantida, isso a gente não pode ter dúvida, né? Ninguém vai para o mundo espiritual e deixa de ser aquilo que não foi na vida terrena, né? A pessoa vai exatamente do mesmo tamanho, né? Ela continua com todos os seus amores, com todos os seus defeitos, com todas as suas paixões, com todos as suas conquistas, né? Ninguém perde nada ao desencarnar e nem ganha nada, né? Né? Tem aquele ditado, né, pai, que fala que morre e vira santo, né? Porque daí todo mundo acha que a pessoa, né, porque morreu, virou santo, e não é assim, né? A pessoa continua sendo ela mesma, né? Você quer falar alguma coisa, pai? Falo sim. Nós aprendemos no estudo do Espiritismo que o espírito, após ser criado, ele vai evoluindo. E essa evolução é constante e ela se dá, em parte, no próprio mundo espiritual e, em parte, no mundo físico, ou nos mundos físicos, onde o espírito tem que batalhar, porque a situação na matéria obriga o espírito a procurar a evolução, ainda que ele não entenda que isso é uma evolução. As necessidades que a matéria impõe, né, físicas, obrigam o espírito a se mexer. E aí, aquele que se mexe melhor evolui mais rápido. E aquele que é mais lerdo, ele desencarna, volta e assim vai, no vai e vem, até que ele desperte. Exatamente. E nesse vai e vem, o espírito vai evoluindo. Ora, quando o espírito desencarna, se ele ainda não atingiu uma evolução tal, conforme o José estava falando, se ele ainda não tem conhecimento, para ele isso ainda é uma coisa, vamos dizer assim, horrível, porque ele vive mais pela matéria e, de repente, se vê do outro lado, do jeito que ele é. Às vezes, aqui, dentro da matéria, dá para esconder dos outros, dá para a gente viver uma vida dupla, vamos dizer, né?
E quando chega do lado de lá, não tem choro nem vela, é aquilo que a pessoa é mesmo, né? Exatamente. E aí fica triste para aquele que não aproveitou a oportunidade, né? Exatamente. É Então, isso mesmo. o Espiritismo... Oi, pode falar. Não, que o Espiritismo nos traz esse conhecimento e nos permite que tenhamos um pouco mais de evolução, tenhamos um pouco mais de acerto nas coisas, para que quando formos para o lado de lá não seja um choque, né? A gente, pelo menos, está sabendo. E, inclusive, já vai prevenido para saber o que vai enfrentar quando a gente não aproveitou bem o que tinha que aproveitar aqui. Exatamente. É isso. As pessoas fazem uma ideia muito fantasiosa, né, do que é a desencarnação, né? Então, por isso que nós vamos estudar aqui, nessa parte, o que os espíritos nos falam, que é, na verdade, como que funciona isso, né? Então, a primeira coisa é justamente isso, né? Que a gente jamais perde a individualidade. Que seria ela, né, a alma, se não conservasse essa individualidade, né? A gente não valeria a pena viver, sofrer, amar, batalhar, né? Porque depois acaba tudo, né? Acaba ou tudo se dilui num todo aí que tanto faz quem fez mais ou quem fez menos, e isso não é assim. A gente continua sendo quem somos, né? Exatamente da forma como nós somos aqui é a forma como nós vamos para o mundo espiritual, né? E aí ele pergunta, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Se a gente não tem mais o corpo material, o que a gente tem para mostrar que é um, que é outro? Quando a gente vê um espírito, né? Nossa, eu vejo só um minutinho, tá ali, ó. A gente vê um espírito, né? Olha, eu vi a minha avó que desencarnou, eu vi o meu pai, enfim, né? O que na verdade a gente está vendo ali? Que é aquilo que a gente pode comprovar que o espírito continua sendo a mesma coisa. Quem que gostaria de falar? É o corpo perispiritual, né? Exatamente, é o perispírito, né? Então, assim, através do perispírito, né? Ele continua, o espírito, ele continua a ter esse fluido que lhe é próprio. E esse fluido é aurido na atmosfera do seu planeta e guarda a aparência de sua última encarnação. Isso se chama perispírito. Nós já conversamos um pouco aqui sobre perispírito, mas nós vamos retomar isso para a gente fazer algumas reflexões. Como que é essa história? O perispírito, ele sempre tem o aspecto da última encarnação? O que você acha, José? Será que o espírito ele sempre vai ter isso? Ou ele pode escolher alguma outra forma? Geralmente, o perispírito se apresenta conforme a última reencarnação. Mas vamos dizer que ele vai se apresentar para um amigo, um parente, que conheceu ele há 3 reencarnações passadas. Ele vai se apresentar perispírito, o seu corpo perispiritual será de 3 reencarnações passadas, para que aquele parente possa reconhecer. O perispírito, ele é muito molinho, né? Ele é muito lábil, ele é muito moldável, de acordo com a vontade do espírito, né? Então, aquilo que o espírito vibra, ele vai, na verdade, imprimir essa forma ao seu corpo perispiritual. Então, é isso exatamente o que o José falou. Geralmente é o da última encarnação, para ele ser reconhecido
pessoas com as quais ele conviveu, mas sim, ele pode assumir outras formas, desde que ele queira isso, e se ele tiver condições, né? Assim, muitas vezes, porque assim, a forma do corpo perispiritual, ela é dada pela vibração, né? Pela mente, por aquilo que o espírito pensa. Então, de acordo com o grau de evolução dele, ele pode ou não fazer uma alteração aí no seu perispírito, né? Às vezes ele não consegue enganar, né? Por exemplo, se ele está vibrando maldade, terror, ele tem aquele perispírito super grosseiro carregado e ele não consegue dissimular isso, né? Falar, agora eu vou fazer de conta que eu sou um espírito de luz, né? Geralmente, não, assim, isso não é assim que geralmente acontece. Oi, querida, pode falar. O perispírito, é matéria ainda, né? Mas é uma matéria assim bem elástica, bem plástica, Isso, né? bem Conforme plástico. você mesmo já disse, de acordo com a vontade do espírito, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente lê isso nas obras de André Luiz, aqueles espíritos de luz, quando eles vão assim socorrer algum espírito no umbral, nas trevas, eles diminuem a sua luminosidade, né? Eles como eu posso dizer, eles se condensam mais para não ofender com a luz deles aqueles espíritos ainda bem atrasadinhos, né? Exatamente. E ao contrário, às vezes também, os espíritos malvados que querem assustar, eles adquirem formas feias, formas animalescas, justamente para assustar as pessoas, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque também se reflete no perispírito o nosso estado mental, né? O Isso. perispírito é o retrato mental daquilo que somos, porque ele vai ter mais luminosidade, menos luminosidade, né? De acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa forma de ser e de viver. É isso? Exatamente, isso mesmo. E é bem interessante isso que você falou, porque assim, sempre quem está acima consegue assumir o aspecto, a posição mais para baixo, né? Mas assim, quem está lá embaixo não consegue chegar sem esforço, né, ao que está lá em cima. Então, assim, um espírito das trevas, ele consegue, por exemplo, mudar o seu aspecto perispiritual para ficar pior ainda, né, para ele ficar mais tenebroso, vamos dizer assim, mas ele não consegue, assim, fingir que ele é um espírito de luz, e irradiar paz, né? Então, assim, sempre existe essa escala de valor no mundo espiritual, né? E esse valor é dado por quem ama mais, por quem pratica mais a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Então, esses espíritos iluminados, eles conseguem reduzir a sua luz para eles poderem falar mais com os espíritos que estão ali nas trevas, no umbral, para ficar no nível deles, né? Mas o contrário não é verdadeiro, né? Então, vamos para a segunda reflexão aqui, ó. Como ele fala assim, ó, um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, né? Foi isso que ele falou aqui, ó. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação. Mas essa coisa de fluido aurido na atmosfera do planeta, quer dizer que o espírito, ele continua ligado ao planeta? Pai, você acha que os espíritos que desencarnam na Terra, eles continuam ligados ao planeta Terra ou eles podem ir para outros planetas? Daquilo que eu tenho lido, eu
não lembro de ter visto nada impositivo e conclusivo que seja sim ou não, mas eu deduzo das coisas que eu tenho visto que nós vivemos aqui na Terra porque as vibrações que envolvem a Terra, nós estamos em sintonia com essas vibrações. E que, assim como o planeta ele exerce uma atração sobre a matéria, de maneira que, para sair do planeta e ir para o universo, só recentemente que a humanidade conseguiu meios de fazer isso. Até então era impossível, né? Da mesma forma, eu acho que nós, como encarnados aqui na Terra, nós estamos vinculados até o momento, até que nós consigamos uma evolução espiritual de tal maneira que os nossos fluidos, aqueles fluidos que nos envolvem como espírito, que é o corpo espiritual, fiquem tão sutis que a gente possa ir para um outro planeta onde esses fluidos se identifiquem com esse outro planeta. Enquanto nós não consigamos esse estado vamos dizer, estado físico da matéria do fluido espiritual, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito aqui. Porque aqui, como diz, é uma terra, é um mundo de expiação e provas. Quando a gente superar a necessidade desse tipo de coisa, a gente vai para um outro planeta que esteja envolto por outros fluidos que, para nós, hoje em dia, não dá certo. Com certeza, com certeza. Agora, José, existe uma população de espíritos desencarnados que são terráqueos também? Ou assim, a hora que, né, assim, que usam o perispírito daqui da Terra? O perispírito aqui da Terra é diferente do perispírito de Marte, de Saturno, de outros planetas? O perispírito ele muda conforme a evolução do seu planeta, né? Por exemplo, vamos iniciar na Terra uma evolução de provas e expiações que nós começamos há milhões de anos atrás. Então, o perispírito ele tem essa forma. Nós estamos agora passando para a regeneração, o perispírito já melhorou bastante, né? E nós ficamos aqui no nosso planeta nesse grande tempo, em milhões de anos, e só vamos mudar de planeta em duas condições. Se a gente não seguir a evolução do planeta e o planeta tiver que passar de uma fase, nós não estamos prontos para essa fase, então nós vamos retornar no início dessa fase em outro planeta. Quer dizer, o nosso perispírito vai voltar à forma inicial daquela fase. Outra condição, que é mais rara, mas pode acontecer, vamos dizer que um espírito evolua muito à frente da evolução do seu planeta. De repente, ele pode, dentro da sua liberdade, de uma forma perispiritual diferente, ir residir em outro planeta. Mas nessa condição, mesmo nessa condição, às vezes ele prefere ficar na Terra, por quê? Porque ali ele passa de um aluno para um professor. Ele tem muito que ensinar, né? Então, o nosso mundo espiritual é mais ou menos, conforme informações, 3 vezes mais a população de encarnados, e estamos em volta da crosta terrestre, né? Nas colônias, nos umbrais. Então, nós permanecemos milhões de anos dentro de um mesmo planeta por causa da evolução vagarosa que temos.
Isso, exatamente. José, você falou, né, coisas bem interessantes aí. Primeiro, assim, que nós somos espíritos ligados a esse planeta. Quando a gente desencarna, nós continuamos frequentemente, né, salvo exceções, mas a imensa maioria de nós continua ligada ao planeta. Então, o perispírito, ele é um perispírito com características do planeta Terra, né? Embora existam vários níveis, né, de moradas, vamos dizer assim, que fazem parte do ambiente espiritual da Terra. Então, existe a Terra física e existem ao redor da Terra várias camadas com diversos níveis espirituais. Existem níveis que já estão assim muito acima, né? Que são espíritos que já estão ligados assim muito mais à espiritualidade superior do que a Terra, né? Mas existem também espíritos que estão muito próximos à Terra, mas toda essa pleiade de espíritos, né, seja aqueles que estão mais atrasados, seja aqueles que já estão muito mais adiantados, todos eles fazem parte do ambiente espiritual da Terra, e, portanto, o perispírito, ele tem características desse ambiente espiritual da Terra. Se o espírito vai mudar de planeta, ele muda de perispírito, porque o perispírito, ele é formado a partir de substâncias daquele planeta. Então, são da mesma forma, né? Se a gente vai para o mar, você tem que pôr aquela roupa, aquele escafandro lá, com o tubo de oxigênio. Se você vai para a Lua, também tem uma roupa especial para ir para a Lua. Mesmo aqui na Terra, se a gente vai para uma montanha, você tem que ter um tipo de agasalho. Se você vai para a praia, outro tipo de vestimenta. Então, cada planeta, ele tem características próprias, e o perispírito é próprio daquele planeta, né? Então, assim, o que acontece quando um espírito muda de planeta? Ele vai perder aquele perispírito e vai ganhar um outro com as características daquele outro planeta, né? Que a gente não sabe como que é, né? Pelo que os espíritos contam, essa forma do corpo, né, perispiritual, imaterial, cabeça, tronco e membros, parece que isso é realmente uma constante assim no universo, mas existem variações múltiplas, assim, porque cada planeta tem uma forma de vida que a gente está longe de saber, né? Então, esse perispírito, como Allan Kardec fala, ele é formado de substâncias auridas, né, conseguidas, subtraídas desse meio espiritual do planeta que o espírito vive. Ficou claro isso? Tudo certo? Ficou bem claro. Eu queria lembrar também que, às vezes, o espírito tem até condições de, já pela evolução dele, ir para um planeta melhor do que a Terra. Mas ele, por amor àqueles que ficaram, Isso. por amor às pessoas aqui da Terra, os parentes, amigos, aos seus amores, ele prefere ficar aqui ajudando essas pessoas, né? Isso acontece com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes já foi convidado várias vezes para subir para outros planos mais elevados, mas ele permanece aqui na Terra para ajudar, né? É uma renúncia maravilhosa, só compatível mesmo com um espírito como Bezerra de Menezes. Exatamente. Exatamente. Então, o dia que ele for para uma outra, quer dizer, esses espíritos, eles podem ir para outras esferas mais altas e ainda ligadas à Terra,
Ou eles podem ir para outros planetas mesmo, né? E quando eles vão para outros planetas, eles têm que deixar o perispírito deles e pegar né? A gente não sabe exatamente como isso funciona, mas é assim que funciona, né? Que um perispírito fica sem função e aí ele ganha um outro mais adaptado a esse novo planeta para o qual ele está indo, né? Muito bom. E a outra reflexão é assim, ó. O perispírito, ele pode perder a sua forma. Será que o perispírito desaparece? E nesse caso, se o perispírito desaparecer, será que ele pode perder a sua individualidade? Lembra que nós já falamos aqui dos ovoides, né? Os ovoides, eles têm ainda individualidade? Ou eles já se desgastaram tanto? Explica para a gente, pai, o que é esse ovoide, porque não sei se as pessoas lembram, a gente já conversou aqui, mas eu não sei se as pessoas lembram. Você Os lembra? ovoides são espíritos que se degradaram tanto no mal, que vamos dizer assim, se identificaram muito com a maldade e que foram regredindo espiritualmente, foram perdendo a sua forma e se reduziram tanto que se transformaram, eles não deixaram de ser um ente espiritual, mas se transformaram como que num próprio ovo, como o próprio nome diz, e que, vamos dizer assim, perderam a vontade própria, perderam a capacidade de reagir ou de fazer o que eles querem fazer. E são manipulados por espíritos trevosos que se utilizam desses ovoides, para praticar o mal contra outras pessoas, né? E somente a oração, somente o amor das entidades mais elevadas é que pode ajudar esses considerados ovoides. Certo. É o que eu entendi das coisas que eu procurei aprender. Uhum. É isso mesmo. Fale, mãe, pode falar. Além disso, dessa forma de ovoide, que os espíritos sofrem pelo monoideísmo, ou seja, por ter uma ideia fixa naquilo, eles só ficam pensando naquilo, às vezes com ódio no coração, e eles vão se reduzindo. Além desses, tem o que muitas vezes a gente conhece, muitas vezes não, né? Que a literatura espírita diz da segunda morte, né? Que é a morte do perispírito. Porque chega um momento na evolução da criatura que ela perde o seu perispírito, porque ela já não vai mais reencarnar. E para reencarnar, há necessidade de se ter o perispírito, né? Então, como a pessoa já está num grau tão grande de purificação, ela não vai mais reencarnar, ela não vê mais necessidade de ter o perispírito. Então, ocorre o que eles falam de uma segunda morte. Tem até um livro que chama A Segunda Morte, onde o espírito presta homenagem àquele corpo provisório dele, né? aquele corpo perispiritual, e ele fica vamos supor assim, sem esse corpo, né? Sim. Então, Eu vou colocar aqui uma coisa que eu fui procurar quando eu estava preparando isso aqui, eu achei tão interessante, porque esse assunto, isso que você falou é verdade, assim, quando um espírito está muito mais elevado, ele vai deixar aquele corpo perispiritual mais denso e vai para um estágio superior, né? Até que ele vai para uma característica de espírito puro, até que ele vai para uma característica de espírito crístico,
que ele perde as suas matrizes perispirituais, né? Assim, é uma coisa. Mas será que o perispírito ele desaparece, né? Será que existe um espírito que ele é 100% imaterial? O que vocês acham, José? Você acha que pode existir isso? Assim, será que chega uma hora que um espírito puro, um espírito crístico, ele fica assim totalmente imaterial? Ele fica apenas e tão somente espírito? Isso é uma coisa difícil, né? Assim, eu acho que... Diz os espíritos que algo muito no passado ou algo muito no futuro não é dado a gente saber, porque primeiro que não vai ser útil e talvez vai confundir o nosso processo de evolução. Mas até onde eu acho que nosso pensamento, os nossos cálculos pode chegar, né, da nossa pequenez, eu penso que o espírito, desde que ele nasceu, ele vai depender eternamente de ter um perispírito. Esse é o meu entendimento. Talvez é tão sutil que pareça não ter, mas ele tem a capacidade de plasmar esse perispírito, se caso ele, igual Jesus fez, depois da sua morte, de aparecer para os apóstolos, né? Então, ele pode até ter um perispírito muito sutil que acaba não vamos detectar, mas ele plasma esse perispírito de uma forma, de um material mais rústica para poder aparecer, porque ele tem essa capacidade, porque quando o espírito está numa pureza igual crística, ele já passa a ser um co-criador. Exatamente. Ele é capaz de criar, né? Plano maior, né? Isso. Exatamente. Olha só que interessante isso. Eu vou colocar aqui para vocês um negócio que é exatamente isso. Se era uma coisa que eu tinha trazido aqui. Se quando o espírito alcança o mais elevado nível de evolução, ele tem perispírito. E aí tem um site, que eu acho um site bem interessante, assim, que chama O Consolador, que ele fala o seguinte, ó, o espírito, em qualquer fase ou grau do processo evolutivo, está sempre revestido de um envoltório fluídico, também chamado de perispírito ou corpo espiritual. Em artigo publicado na Revista Espírita de 1864, Kardec fez importante distinção entre alma, um ser simples, invisível, imponderável, e espírito, um ser duplo constituído por alma e perispírito. O pensamento de que os espíritos puros não possuem perispírito não passa, pois, de um equívoco que algumas pessoas repetem por ignorarem a questão 186, que fala assim: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ele fala, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, é aquilo que vocês falaram, né? Que a própria mãe falou, assim, que é tão sutil, que é como se não existisse, né? Mas é uma coisa, assim, como o José falou, a gente não sabe exatamente, mas parece que alguma coisa ele tem, né? Corroborando a informação acima, Kardec diz-nos em O Livro dos Médiuns, item 55, que o espírito, em qualquer grau em que se encontre, está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza, vai ficando cada vez mais fininho, cada vez menos material, à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. O perispírito faz, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Então, na verdade, assim, a gente... Isso eu acho que é uma questão assim meio de semântica, sabe? Assim, algumas pessoas falam, olha, ele perde o perispírito, ele fica só com o corpo mental, né? Ou seja, assim, chamando isso só de perispírito, só de corpo mental, a gente não sabe
muito bem esses conceitos, né? Não são coisas assim muito claras para nós ainda, mas assim, alguma coisa, mesmo esses espíritos extremamente puros, eles têm, e isso confere a eles essa individualidade, né? Eles sempre vão ter alguma materialidade, mas é muito diferente da matéria que nós temos, e essa materialidade, bem entre aspas, confere a esses espíritos essa individualidade. Certo? Então, o que se diz que perdeu, que no caso do livro, por exemplo, da Segunda Morte, foi um perispírito mais grosseiro, mas ele Isso mesmo. ficou com outro bem mais sutil, né? Exatamente. Que a gente desconhece, porque, na verdade, nós desconhecemos até como é o espírito, né? Exato, a gente não sabe, né? Kardec fala isso, né? Olha, o espírito é formado por alguma matéria, e os espíritos respondem, olha, isso não dá para explicar ainda. O espírito é alguma coisa, mas não é a matéria como vocês conhecem, né? Então, deixa eu ver aqui... Acho que o Benedito chegou agora. Que bom, bem, que deu tempo de você chegar pelo menos para o finzinho. Oi, pai, pode falar. Eu acho que a gente ainda está num estágio de conhecimento que fica difícil imaginar como que isso se dá, entendeu? Porque tudo é matéria, né? E fica muito difícil a gente entender o detalhe. Sem dúvida. Eu só quero exemplificar uma coisa, por exemplo. O vidro é uma matéria. É composto de matéria, o vidro. O vidro, sim. Vidro. E, no entanto, você coloca o vidro em algum lugar e você enxerga através dele. Isso. Você enxerga o que está do outro lado do vidro. Para aqueles que não conhecem, não sabem que é possível fazer o vidro, isso é um fenômeno. Os animais, por exemplo, aves, costumam, quando você põe uma cerca de vidro, eles costumam voar e bater de frente com o vidro, porque é uma coisa incompreensível. E, no entanto, é matéria. Então, você vê uma parede de tijolo e uma parede de vidro. Mas por que aqui eu vejo e lá não vejo? Para quem não vive na sociedade que nós vivemos, na civilização, fica inexplicável isso. Da mesma maneira, o corpo que envolve o espírito, para nós que estamos aqui na Terra, a gente enxerga só o corpo físico, a gente não vê o corpo fluídico, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai poder ver isso aí, ao vivo e a cores, mas por enquanto a gente não vê. Então, do lado de lá, o dia que a gente for, a gente vai poder ou relembrar o que já viu, ou então ver agora, né? É difícil explicar essas coisas para a gente que está aqui agora. Quer dizer, os espíritos nos explicam. Essa evolução espiritual vai tornando o corpo espiritual mais sutil. Tudo bem, a gente imagina que, né? Mas não tem como a gente... Os detalhes, assim, a gente não consegue entender ainda, né? Entendeu? Mas, assim, se a gente guardar esse conceito, que o espírito ele sempre vai ter algum revestimento, e esse algum revestimento, por mais sutil, por mais diferente que seja daquilo que a gente conhece por matéria, né? Ele sempre vai ter, e isso sempre vai conferir uma individualidade para ele, mesmo se ele está encarnado, né? Tá ótimo. É isso aí, obrigada, viu? E aí, ele fala aqui que a gente nada leva deste mundo, né? Isso a gente já sabe, né?
a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida, né? Que essa alma fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra, né? Sem dúvida alguma, assim, uma pessoa desapegada, ela vai voar feito um passarinho, né? Enquanto que alguém assim, extremamente apegado aos bens materiais, ou mesmo às pessoas, às posições, certamente ela vai sofrer muito quando tiver que ir embora desse mundo, né? E aí, que prova que nós podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Assim, a gente vê isso o tempo todo, né? Assim, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, eu acho que todos nós já tivemos alguma experiência nesse sentido, né? Só que as pessoas não valorizam isso, acham que estão ficando loucas, né? Não, isso daí é coisa da minha cabeça, né? É isso, assim, a gente é cego e surdo, né? Porque as pessoas que já nos precederam, né? Que já foram na nossa frente para o mundo espiritual, de alguma forma elas se comunicam conosco, né? E só que é uma coisa tão suave, né? Tão sutil, e às vezes as pessoas, não, isso daí é da sua cabeça, isso não existe, né? Mas existe, né? As pessoas, se a pessoa continua mantendo a individualidade depois que ela desencarna, ela continua amando, ela continua, às vezes, odiando e quer voltar para a desforra, né? Mas, de alguma forma, a gente tem esse contato com o mundo espiritual, e se a gente não fosse tão teimoso e tão preconceituoso, assim, a própria ciência já teria dado provas aí de montão, né, da vida após a morte, né? A morte do corpo físico, né? E aí ele pergunta em que sentido se deve entender a vida eterna. É a vida do espírito, que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna, né? E ele pergunta assim: não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, o que a gente precisa saber é que a vida é eterna, que a gente continua e que essas provas que as pessoas querem, aparecem médiuns de vez em quando, como Chico Xavier, que são um fenômeno, que chegaram, né, assim, Chico Xavier chegou a ser estudado em tese de doutorado na USP, acho que o Benedito depois pode até contar isso, né? E assim, é o que eu falei, a ciência, ela é muito preconceituosa, porque as coisas estão ali na nossa frente, eu falo, não, mas será que é isso mesmo? Então, eu trouxe aqui um pequeno vídeo, nós vamos passar aí uns 2, 3 minutos do nosso horário, que eu gostaria muito de mostrar esse vídeo, que é uma das cartas que Chico Xavier recebeu, assim, mediunicamente, né? Mas eu só queria que o Benedito rapidinho contasse essa tese aí que você chegou a assistir, bem. Como é que foi isso, assim, esse estudo sobre Chico Xavier? Você pode contar para a gente? Você pode abrir seu microfone? Eu acho que o Benedito deve estar com alguma dificuldade, então nós vamos passar primeiro o vídeo, e aí eu vou depois, quem sabe ele consiga contar para a gente
essa questão aí. Mas eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Olá, bem-vindos ao canal. Vocês estão ouvindo? Eu estou. Sim, Beleza. sim. Então vamos lá. Nesse vídeo narraremos mais uma carta psicografada por Chico Xavier, que conta a história dos primeiros momentos pós-desencarne de um senhor chamado Dr. Aloísio, de 63 anos de idade, que durante a vida desenvolveu atividades de agricultura e na advocacia. Dr. Aloísio e sua esposa, Laudelina, foram convidados para um almoço na casa da irmã Vânia e do cunhado Dr. Carlos. Na mesa, Aloísio inclina seu corpo para frente, já sem vida. Carlos, o cunhado, tenta verificar o que estava ocorrendo, mas 5 minutos depois, Carlos também desfalece sem vida. Aloísio e Carlos já eram portadores de doença cardíaca e, coincidentemente, partem para o plano espiritual quase no mesmo instante. O desencarne dos dois ocorreu no dia 23 de maio de 1985. E apenas 5 meses depois, Aloísio dá notícias à esposa Laudelina e à sua filha Maria Helena. Querida filha Maria Helena, Deus nos abençoe. Ainda me encontro sob o trauma daquela visita aos nossos. O meu cunhado Carlos e eu estávamos tão contentes que nos assemelhávamos a 2 crianças de regresso à casa dos pais. A sua tia Vânia não podia ser mais atenciosa. Tudo disposto com segurança e alegria para que o Carlos e eu pudéssemos conversar à vontade. Lembro-me vagamente de que o almoço nos esperava e a minha felicidade era tão grande que me senti repentinamente transtornado. O coração me pareceu imobilizado. Creio que deixei transparecer para o meu cunhado aquele aborrecimento súbito, porque não conseguia mover. Ele me chamou em voz alta, enquanto a Vânia buscava álcool para me umedecer. Assim acreditei. Mas o coração no peito se me figurava um motor repentinamente mobilizado, sem possibilidades de conserto imediato. Alguém disse: o Aloísio está morrendo. Escutei as palavras com espanto, porque, embora não conseguisse falar, estava pensando com acerto. O Carlos, no mesmo instante, foi retirado da sala em que nos achávamos e ouvi vozes aflitas anunciando que meu cunhado estava no fim. Mensageiros, recados, telefonemas e pedidos eram expedidos com urgência, mas a verdade é que ambos estávamos destinados à mesma renovação. Ciente de que o cunhado estava igualmente passando pelo mesmo fenômeno que me assombrava, não mais tive forças para sustentar-me em posição certa, e somente não caí no piso do recinto porque mãos de pessoas amigas seguraram-me o corpo inerte. A luta foi muito grande dentro de meu cérebro, até que me veio a impressão de que eu tombara no desconhecido. Não sei se foi desmaio ou sono compulsivo. Sei apenas que, nos últimos lampejos de lucidez, vi uma senhora que chegava para me socorrer. Não tive dificuldades para identificá-la. Era a querida mãe Maria Moreira, que se abeirou de meu corpo e me recolheu, como em outro tempo, quando na meninice me via estatelado no chão. Junto dela, compareciam enfermeiros que me carregaram e nada mais vi. Acordar daquela inconsciência foi outro prodígio que não compreendi. Queria que a nossa Laudelina estivesse comigo, e com muito custo pude retomar a voz para saber de mãe Maria Moreira o que vinha a ser tudo aquilo. Soube, com evidentes expressões de medo e de incredulidade, que o coração do Carlos e o meu haviam parado à feição de 2 relógios, em cujo bojo a corda não mais funcionasse. O resto, minha filha, você pode entender sem que eu tenha necessidade de entrar em pormenores.
Estou ainda abatido e atônito. O tempo ainda não me devolveu todas as faculdades. E falo a você com a fidelidade do pai que não deseja que a família fique sem informações. Sei que a morte não existe, mas não sei explicar isso tanto quanto nunca soube explicar como foi o meu nascimento no mundo. Se tento compreender tudo o que está me ocorrendo, noto que me atropelo mentalmente e acabo absolutamente incapaz de prosseguir em elucidações para mim próprio. Limito-me aqui a lhe agradecer o interesse pelo pai amigo, para sossegar igualmente a inquietação da mamãe Laudelina, que me foi a companheira dedicada, cujo carinho ignoro de que maneira agradecer. Sei que o Carlos está em condições iguais às minhas, e agradeço a Vânia toda a caridade que me dispensou. Console a nossa Laudelina e transmita esperança e paz ao coração da nossa estimada Vânia. Agora me retiro, em companhia de mãe Maria Moreira, que me auxiliou a escrever o que pude, satisfazendo ao seu pedido de notícias. Pedindo a Jesus abençoar toda a nossa família e muito grato à sua bondade de filha atenciosa. Deixo-lhe aqui um grande abraço, o papai e o seu servidor sempre grato, Aloísio Maciel. Muito bom. É muito bonito isso, né? Muito incrível, né? E histórias Isso aí foi pela mediunidade do Chico Xavier. do Chico Xavier. Foi uma das inúmeras cartas, né? O Chico escreveu, assim, sei lá, mais de 500 cartas, nem sei, estou chutando o número aqui, não sei exatamente, mas ele escreveu, assim, muitas cartas e com muitas particularidades, né? Muitas particularidades, coisas, assim, que não dava para ele conhecer, né? Então, Claro. assim, como que pode ser isso, né? Isso está aí para todo mundo ver, né? Então, por que as pessoas olham para isso assim com o nariz virado? Né? Não tem explicação, né? Pessoas não querem admitir aquilo que está bem claro. Exatamente. Se ler as obras psicografadas de André Luiz e de Emmanuel, que são várias, muitas delas, com conhecimentos que nem mesmo as pessoas com a maior formação aqui, atualmente, conseguem entender ou falar a respeito, como é que o Chico Xavier poderia, ele mesmo, criar aquilo, se não fosse por intermédio... O grupo escolar que naquela época... Exatamente. Basta ler as obras que ele psicografou. Exatamente. Eu não sei se o Benedito já pode falar para a gente, Benedito, para a gente encerrar aqui, só contar essa questão. Quando o Benedito fez o mestrado lá no IPQ, né, Instituto de Psiquiatria da USP, uma colega estava trabalhando também numa tese e apresentou para o grupo essa tese. E a tese dessa colega, lá no IPQ, que é um local assim, respeitadíssimo assim, em termos de ciência, no Brasil e no mundo, né? Era uma tese onde ela ela fez a seguinte pergunta, assim: existe alguma outra explicação pela qual essas cartas pudessem ter acontecido, né? Que não fosse uma explicação paranormal, né? Então, ela entrevistou várias pessoas que tinham recebido essas cartas, né? E tem histórias incríveis, como essa daí, né? E aí, assim, a conclusão que ela chega é que não tem explicação lógica que o Chico pudesse ter
tanta informação dessas pessoas que ele nunca tinha visto, e numa época que não existia internet, Facebook, não tinha nada disso, né? Então, como é que ele poderia saber de detalhes tão assim íntimos, né, das pessoas, né, para escrever essas cartas tão impressionantes, né? Então, isso, o Chico Xavier está sendo, assim, até objeto de estudo, né? Porque realmente ele nos trouxe, através de muitos escritos, essa prova, assim, irrefutável, que existe vida além da morte do corpo e que nós continuamos sendo os mesmos, né? Em outra dimensão. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu acho que tá bom. Valeu, um grande aprendizado. E semana que vem a gente continua. Aqui não tem mais. José, você gostaria de falar alguma coisa? Para mim está ótimo. Por hoje está ótimo. Eu agradeço. Mãe, querida, você queria falar alguma coisa? Não, querida, está ótimo, foi muito proveitosa a nossa reunião. Muito grata a você e a todos aqui que agradeço, viu? Não vou nem perguntar para o Benedito, que eu acho que ele está com algum problema aí de comunicação. Ah, abriu? Elaine? Oi. Oi, Elaine, Oi? você está me ouvindo? Eu tô ouvindo agora. Então, eu falei aquela hora que você pediu para eu falar, eu falei. Mas não, acho que você Mas pelo jeito, acho que não saiu aí, né? Vai ver que... Não. Bom, não sei. Não De qualquer forma, o José, que está aqui na minha frente, ouviu. E é a mesma coisa que você havia falado também. Né? Porque não abriu aqui. Oi, você pode repetir, por favor? Não abriu, não deu para a gente ouvir aqui o que você falou. Tá bom? Mas tudo bem. Nossa, tá estranho aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Posso contar uma historinha rápida? Pode. Que eu escutei lá no Instituto de Psiquiatria, né? E houve uma carta escrita pelo Chico, né? E que conta a seguinte história. Um casal recém-casado de São Paulo foi passar a lua de mel em Poços de Caldas, que era um destino muito frequente, muito comum, né? Todo mundo que se casava ia para Poços de Caldas naquela época, né? E o casalzinho meio sem noção, né? Isso há 40, 50 anos e tal, não tinha nem cheque ainda, eles viajavam com dinheiro e não tinha muita noção, acabaram gastando um pouco além do que deveriam, não planejaram direito os gastos, e acabou o dinheiro, e daí eles fecharam a conta no hotel e estavam voltando para São Paulo, né? E aí acabou a gasolina no meio do caminho. E aí o moço parou num posto lá e tal, numa cidadezinha entre Poços de Caldas e São Paulo, e contou a história para o dono do posto. Eu estava aqui e tal, a gente se perdeu, gastou mais do que devia e tal, e agora estou sem dinheiro para... Você conhece essa história, José? Né? Estou sem dinheiro, preciso da sua ajuda, como é que a gente faz e tal. O dono do posto coçou a cabeça ali, olhou, sentiu uma certa sinceridade neles, né? Falou assim, bom, tudo bem também, se eu encher o tanque desse Fusca aqui e não me pagar, eu não vou morrer por causa disso, né? Tudo bem, abasteceu o carro, o moço agradeceu muito e falou, olha, eu volto para pagar para o senhor. E aí seguiram viagem, e dentro de alguns quilômetros sofreram um acidente e morreram. Os dois, o casalzinho recém-casado, né? Aí foi aquele susto, aquela coisa toda. Imagine o impacto de uma situação dessa e tal. E o pai do moço ficou absolutamente inconformado.
Ele não aceitava, ele não podia aceitar, né, a morte do filho, recém-casado, tinha um futuro brilhante, blá, 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 né? E depois de alguns meses, o pai vai até Uberaba e conversa, vai lá, como todo mundo ia lá para ter notícias do falecido, né? E aí o Chico recebe uma carta escrita pelo filho, contando a história toda e pedindo para o pai ir àquela cidade, aquele posto de gasolina, e pagar lá, sei lá, 50, 100 reais que ele estava devendo para o dono do posto. Aí ele leu aquela carta e ficou meio assim e tal, mas cumpriu a orientação da carta. Foi à cidade, procurou pelo dono do posto e contou a história. E o dono do posto falou, pois é, eu me lembro mesmo, faz tempo, já passou um moço aqui, um casalzinho, um Fusca azul, blá, 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 blá. Então, a história registrada na carta era verdade. E ninguém sabia. Só o dono do posto sabia e o casal. E o casal havia falecido no acidente. E o dono do posto não havia contado isso para ninguém. E o Chico escreveu, né? O moço escreveu pelas mãos do Chico essa história, né? Então, esta carta foi apresentada no Instituto de Psiquiatria de São Paulo como um documento mostrando que não seria possível. Como é que o Chico saberia uma história que só 3 pessoas sabiam? 2 eram o casal que tinha morrido, né? A outra é o dono do posto, que tinha esquecido. Falava, isso aqui, né, vou perder esse dinheiro aqui, né? E estava tocando a vida dele. Como é que o Chico saberia escrever isso com o endereço do posto, contando detalhes como era o dono do posto? Então, essa carta foi apresentada lá como um documento, né, de que não seria possível, ninguém poderia inventar uma história dessa, né? Então, eu queria só comentar isso aqui, Elaine. Exatamente. Felizmente, assim, atualmente, a própria medicina, ela já está se interessando um pouco mais por isso, né? Porque não tem como falar que não, né? Que isso não existe. Tanto que existe um curso na Universidade de Juiz de Fora, que é um curso já até, acho que é o pioneiro de medicina e espiritualidade, onde eles têm feito esse tipo de pesquisa. E agora, aqui na Unesp, né, faz aí 1 mês e pouco, 2 meses, que abriu também uma disciplina de medicina e espiritualidade, onde tenta-se achar, né, explicar, enfim, isso tem que ser estudado, né? A ciência não pode fechar os olhos para isso, porque existem provas assim contundentes que a vida continua e que nós não acabamos com a morte do corpo físico. Mas, pessoal, nós já passamos bastante do horário. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e quero convidar o meu pai para fazer uma prece de encerramento para a gente encerrar hoje e continuar esse assunto maravilhoso a semana que vem. Você faz para a gente? Ok. Então, vamos lá. Vamos concentrar nossos pensamentos voltados para Deus, para Jesus, e vamos fazer uma súplica. Deus, Pai de amor e de misericórdia, vos pedimos a sua bênção e vos pedimos que possamos nos reunir na próxima semana para dar continuidade a esses estudos e vos agradecer de todo o coração a oportunidade que tivemos nesta noite, deste aprendizado. Permita também que possamos abrir os nossos entendimentos, que possamos viver no nosso dia a dia com esses conhecimentos e que isso possa nos tornar pessoas melhores para o nosso próximo e para nós mesmos.
Vamos, então, encerrar esta noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos erros, assim como perdoamos aos nossos semelhantes. E não nos deixes cair nas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito bom, que assim seja. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana para todos. Para Para todos você nós. também, A presença de para vocês. você também, querida, para você também, Benedito, Para Boa todos noite. José nós. Roberto. Boa Até noite. mais. Bye, bye, tchau. Tchau, tchau. Tá. Por aqui. Muito bom.